Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Meu nome é Rebeca e desde que eu me entendo por gente, a minha vida foi marcada pela luta e pela coragem da minha mãe, a Dona Lúcia. Olha, nós morávamos em uma comunidade perigosa onde a violência fazia parte do nosso cotidiano. E sabe, a minha mãe era costureira e fazia de tudo para garantir que eu e os meus irmãos, Davi e Caio, tivéssemos um mínimo de dignidade. O meu pai, ele foi embora quando eu era ainda pequena e desde então ela assumiu o papel de pai e mãe ao mesmo tempo. A mamãe nos ensinou desde cedo a sermos fortes e, acima de tudo, cuidadosos. E todos os dias antes de sair para trabalhar, ela nos reunia e repetia como um mantra para não abrirmos a porta para ninguém e que era para irmos à escola e voltarmos direto para casa e ficarmos juntos, um cuidando do outro. E eu, como a mais velha, eu sentia o peso da responsabilidade, sabe? E com apenas 10 anos, eu já precisava ser os olhos e os ouvidos da casa na ausência dela. E a costura era o sustento da nossa família. A minha mãe passava o dia inteirinho sentado numa máquina, com a cabeça dividida entre o trabalho e em nós. Olha, a violência na comunidade não dava trégua. Eram tiros de madrugada, gritos ao longe, as viaturas subindo e descendo as vielas. E a gente já tinha até aprendido a diferenciar o barulho de fogos do de bala. E sabia que quando o som vinha perto demais, era melhor se abaixar e esperar passar. E certa vez, um conhecido nosso foi confundido com um bandido e nunca mais voltou para casa. Nossa, e a mãe dele gritava todas as noites, uma dor lá do fundo que todo mundo sentia, mas que ninguém podia curar. E a gente só se lamentava, porque o rapaz era bom, sabe? E aquilo deixou a mamãe ainda mais aflita e com razão. Bom, e lá vinha ela com seu mantra. Não abra a porta, não responda se chamarem pelo nome, qualquer coisa estranha, se escondam debaixo da cama e espere passar. Porque o medo era constante mesmo com todos os desafios, ela nunca desistiu. O sonho dela era ver a gente sair dali e ter uma vida diferente, longe daquela realidade que engolia os meninos antes mesmo de virarem homens. A mamãe dizia que a pobreza não era destino, que podíamos mudar a nossa história se estudássemos, se agarrássemos cada oportunidade com unhas e dentes. E ela falava isso, sabe, com uma firmeza, olhando principalmente para o Davi e para o Caio. E ela não queria que eles aceitassem aquela vida como uma única opção, mas que sonhassem alto, que fossem lembrados não pelos erros, mas pelo bem que deixassem no mundo, mesmo que levassem 1000 anos para acontecer. E com o tempo eu vi os meus irmãos crescer. O Davi, o do meio, começou a trabalhar em uma padaria ainda adolescente. E ele acordava de madrugada, enfrentava o frio e as ruas desertas, mas não se deixava levar pelo papo dos garotos que falavam da vida fácil, do dinheiro que vinha sem precisar levantar de madrugada. E o meu irmão chegava em casa cansado, mas nunca reclamava. O Davi
sempre trazia pães, bolos, coisas que sobravam de lá. E sabe, como ele tinha um coração enorme e sabia da necessidade ao nosso redor, ele repartia tudo com os vizinhos, porque na cabeça dele ninguém deveria passar fome. E eu achava muito bonita, sabe, a atitude dele. Bom, e o Caio, o caçula, foi quem deu um pouco mais de trabalho. Ele começou a se enturmar com os garotos da favela, querendo chegar além do horário que a mamãe estipulava. E um dia chegaram até ela com a notícia de que o Caio andava com um cara perigoso, alguém que todos sabiam que não estava de brincadeira. E o desespero tomou conta dela, porque a mamãe, leoa como era, sem pensar duas vezes, foi até a casa do sujeito e arrancou o Caio de lá aos tapas. E quando o homem tentou reagir, ela foi direto e disse que na rua ele podia mandar, mas dentro da casa dela, a dona da quebrada era ela, e pediu que ele nos deixasse em paz. E sabe, o que ninguém esperava era que aquele homem fosse se interessar pela mamãe e passou a rondar esperando ela na porta de casa de manhã cedo para acompanhá-la até o ponto de ônibus. À noite, imagina quem estava lá de novo, ele mesmo, esperando-a no ponto quando ela voltava do trabalho exausta. E no começo, ela tentou ignorar, mas a mamãe não era mulher de engolir desaforo, e um dia ela foi direta e pediu para que ele se afastasse, porque tudo o que ela queria na vida era sossego. E ele ouviu aquilo e disse para ela que também estava em busca daquele sossego e que ela parecia ser a mulher capaz de dar um novo sentido para a vida dele. E a mamãe na hora congelou, porque aquele homem não era boa coisa, e sabendo da sua fama, respondeu que pensaria no assunto, mas implorou por um tempo, assim, sem pressão. E ele aceitou. E a gente ficou sem saber se isso era um alívio ou um novo problema batendo na porta. A verdade é que o medo tomou conta dela, porque o bacana não era qualquer um que você simplesmente podia dispensar sem medo. E virava e mexia, ele passava em frente à nossa porta e fazia questão de parar para saber como estávamos, assim, sem querer, mais querendo. E ele rondava a nossa casa de olho na mamãe, e o Caio, arrependido de ter metido a gente naquela encrenca, ficou mais quieto do que nunca. E cansada daquela situação que levou meses, a minha mãe decidiu encarar o sujeito de frente. Ele estava parado bem em frente à nossa casa quando ela abriu a porta. E sem rodeios, a minha mãe disse que já tinha pedido um tempo e que se continuasse com aquela perseguição não ia dar certo. E ele então sorriu como se nada daquilo fosse sério e se aproximou dizendo que não estava fazendo nada demais, só dando 7 voltas no nosso barraco para ver se a barreira que ela tinha colocado entre eles caía por terra. Olha, ele falou que agora era um homem crente, que tinha deixado a vida errada para trás, e se ela não sabia, ele estava até realizando culto na casa dele, porque um pastor vinha toda quarta-feira para trazer a palavra para as pessoas. E a mamãe, até sem paciência, respondeu que se conseguisse daria um pulinho lá. E ele, no entanto, não deixou margem para dúvidas e logo avisou que nos buscaria às 6h30, porque o culto começava às 7 e ninguém podia chegar atrasado. E aquilo ficou sendo uma ordem.
E sabe de uma coisa? Assim que ele se foi, a minha mãe suspirou fundo e, irritada, perguntou onde tinha amarrado o burro dela para merecer aquilo. E na raiva virou para o Caio e puxou a orelha dele de novo, assim sem dó, afirmando que ele era o único culpado daquilo tudo. O meu irmão saiu chorando e ela foi atrás para se desculpar. Enfim, e não teve escapatória. Às 6h20, o bacana já estava na nossa porta, sem dar chance para desculpas. E a minha mãe, que tinha acabado de chegar do trabalho, não teve tempo nem para tomar banho, porque ele falou que não podia ter atrasos. E quando chegamos na casa dele, já tinha bastante gente lá, sabe? O pastor era um homem que eu via sempre pregando na comunidade. Ele era simples, não usava palavras complicadas, falava até errado de vez em quando. Mas quando o assunto era a palavra de Deus, era diferente. Ele sabia tocar no profundo, em lugares que ninguém mais conseguia alcançar. E só via gente se entregando a Jesus, inclusive a minha mãe. E a conversão do bacana virou o assunto do momento. Porque muita gente duvidava, sabe? Outros achavam até que ele realmente tinha virado um homem bom. E ele até tentou fazer a diferença na comunidade, mas o passado nem sempre perdoa. Ele tinha muitos inimigos e no fim acabou caindo numa emboscada e mataram ele em plena luz do dia, sem chances de defesa. E muita gente achou que foi bem feito, que ele só teve o que merecia, e outros se lamentaram porque ele ajudava muito. Bom, e a minha mãe continuou indo à igreja como se tivesse encontrado um pouco de paz ali. Agora já o Caio, para alívio dela e o nosso também, entrou para um time de basquete e começou a treinar sério, viajar com a equipe, e isso manteve ele longe das más influências. E pela primeira vez em muito tempo, a mamãe parecia respirar um pouco mais aliviada. E eu também consegui um emprego em uma loja no shopping e, juntando os nossos salários, percebemos que dava para pagar um aluguel em uma outra região. E a mamãe ficou encarregada de procurar uma casa e, por sorte, uma amiga da fábrica onde ela trabalhava tinha uma casinha para alugar. E sem pensar duas vezes, fizemos as malas e nos mudamos para Taquara. E sabe, o Davi se especializou na área de panificação e se encontrou nesse mundo, sabe? Se casou com uma colega de trabalho e tiveram uma filhinha, a Priscila. A mamãe continuou trabalhando na fábrica até se aposentar. E quando isso aconteceu, resolveu viajar para visitar os parentes. E foi lá que conheceu o Amaral e decidiu ficar por lá. O Caio, infelizmente, teve um problema no joelho que o impediu de seguir no basquete. E foi então que ele resolveu estudar fisioterapia e hoje trabalha na área esportiva. Bom, eu me casei também, mas o meu casamento não deu certo. E mesmo assim, eu nunca deixei de acreditar no amor. Anos mais tarde, eu conheci o Vanderlei e dessa vez eu me apaixonei de verdade. E com ele eu tive o Andrei. Então, além de ser mãe, eu sou gerente de loja e amo o que eu faço. Hoje, os meus irmãos e eu seguimos as nossas vidas, cada um com a sua profissão. Mas nunca esquecemos as lições da Dona Lúcia. E a maior delas foi que o amor e a coragem podem transformar qualquer realidade, por mais difícil que ela seja.